No capítulo 37 de Ezequiel, lemos que o profeta é orientado por Deus a profetizar que um vento sopre sobre o vale de ossos secos. O resultado, uma obra vivificadora. Esse texto me chama a atenção para um princípio bíblico e para uma realidade que está à nossa disposição. É sobre isso que nos próximos minutos eu quero falar com você. Ventos de restauração. Estou hoje na cidade de Ouro Preto, Rondônia, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. O texto que mencionei anteriormente, Ezequiel capítulo 37, nos diz o seguinte, vou ler a partir do verso 1. Veio sobre mim a mão do Senhor e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou, filho do homem, será que esses ossos podem reviver? Respondi, Senhor Deus, tu sabes. Então ele me disse, profetize para esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos, eis que farei entrar em vocês o Espírito e vocês viverão. Porei tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês e os cobrirei de pele. Porei em vocês o Espírito e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Muitas pessoas, quando olham para esse texto, falando de uma figura de ressurreição na visão do profeta Ezequiel, podem muitas vezes achar que isso gera, quando falamos em termos de aplicação para o crente da nova aliança, a ideia de conversão, de novo nascimento. Mas a verdade é que esse texto fala a respeito da restauração de Israel. A nação estava distante de Deus e Deus estava promovendo uma mensagem de fé, inspiração e esperança ao atraí-los de volta para si. Vamos continuar lendo o texto que nos mostra como o profeta se conduziu. Verso 7 diz, então profetizei como me havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se juntavam cada osso ao seu osso. Olhei e eis que apareceram tendões sobre os ossos, cresceram as carnes e eles se cobriram de pele, mas não havia neles o espírito. Então ele me diz, profetize ao Espírito. Profetize, filho do homem, e diga ao Espírito, assim diz o Senhor, venha dos quatro ventos, ó Espírito, e sopre sobre esses mortos para que vivam. Profetizei como ele me havia ordenado. O Espírito entrou neles, eles viveram e se puseram em pé. Formavam um exército, um enorme exército. Então ele me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eles dizem, os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança, fomos exterminados. Portanto, profetize e diga-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei as sepulturas de vocês e os farei sair delas, ó povo meu, e os levarei de volta à terra de Israel. Vocês saberão que eu sou o Senhor quando eu abrir as sepulturas de vocês e os fizer sair delas, ó povo meu. Porém, vocês o meu espírito e vocês viverão. Eu os estabelecerei na sua própria terra e vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu falei e eu cumprirei, diz o Senhor. Aqui nós temos um extraordinário cenário de avivamento. Deus anunciando a restauração do seu povo que dizia, acabou-se a nossa esperança, nós estamos perdidos. E algo que eu e você precisamos entender e acreditar é que mesmo aqueles de nós que ao longo do caminho nos afastamos, ou esfriamos, ou simplesmente nos distanciamos, espiritualmente falando do Senhor, podemos experimentar a manifestação da graça, do favor e da misericórdia de Deus trazendo restauração. Deus sempre está lutando pelos seus, mesmo aqueles que se afastaram, que se rebelaram contra ele, que voltaram às costas. E não estou falando apenas de alguém que realmente chegou àquele ponto que nós classificamos como um desviado. Mesmo alguém que está num processo de frieza. Deus não deseja perder nenhum de nós. E precisamos permitir que textos como esse nos inspirem. Talvez alguma área da sua vida nesse momento esteja precisando da restauração divina. Talvez haja algum aspecto da sua vida cristã que precise de um sopro de vida da parte de Deus. E eu gostaria que nós considerássemos algumas verdades. Bom, quando alguém está numa situação como a que eles estavam, nós precisamos entender que Deus pode mudar completamente o quadro. Ele pode trazer, eu quero destacar em primeiro lugar isso, ordem no caos. A palavra de Deus nos mostra que Ezequiel não tinha por si mesmo o poder de desatar um avivamento. Ele apenas libera uma palavra que Deus lhe deu. E algo que eu e você precisamos entender é que o princípio de toda a ordem que Deus promove começa
pela sua palavra. A palavra tem o poder de trazer ordem ao caos. Quando nós lemos no livro de Gênesis, que criou Deus os céus e a terra, mas a terra estava sem forma e vazia, nós vemos que é a palavra de Deus que começa a estabelecer a ordem no caos. Nós vemos todas as coisas sendo organizadas pela palavra de Deus. E na nossa vida, quando olhamos para o aspecto espiritual, não podemos pensar diferente. A restauração da nossa alma se dá pela palavra de Deus. O Salmo 19:7 diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Ela alinha, cura, sara as nossas emoções. Tiago, capítulo 1, verso 21 diz: recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar, curar, restaurar as vossas almas. Nós também podemos olhar o peso e o papel que a palavra tem na nossa santificação. Em João 17:17, Jesus ora: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Em Efésios 5:26, nós vemos que Cristo se entregou pela sua igreja para purificá-la pela lavagem de água da palavra. A santificação também acontece na nossa vida pela palavra. Podemos também reconhecer que a nossa fé, ela é diretamente afetada pela palavra de Deus. Romanos 10:17 diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Cristo. 1 Timóteo capítulo 4, verso 6 diz: nutrido pelas palavras de fé. Eu e você podemos ser alimentados no nosso espírito por uma palavra que é chamada na Escritura de a palavra da fé. Paulo diz isso, a palavra da fé que pregamos. Ou seja, cada área da nossa vida pode experimentar a ação restauradora da palavra. Toda a obra de Deus acontece a partir da palavra de Deus. Seja quando nos convertemos, a palavra foi pregada, seja quando crescemos espiritualmente, né? A palavra, ela gera fé e não só orientação. Ela tem o poder de trazer ordem no caos. Portanto, todo crente deve estar alinhado com os princípios e os mandamentos de Deus e deve se voltar à palavra. Em momentos de restauração, precisamos nos voltar à palavra. Charles Finney, o grande avivalista, dizia: reavivamento é simplesmente uma volta à obediência. Em segundo lugar, vemos nesse texto a vida do Espírito. Assim como ele profetiza, vento que vem dos quatro cantos sopra sobre esses ossos secos. Eu e você precisamos entender o peso que o fôlego, o sopro de vida da parte de Deus tem. Em Gênesis 2:7, a Bíblia diz que Deus soprou no homem, né, o fôlego de vida. Quando falamos da vida espiritual, do novo nascimento, em João 20, verso 22, a Bíblia diz que Jesus sopra sobre os discípulos e diz: recebei o Espírito. João capítulo 6, verso 63 diz: a carne para nada aproveita, o Espírito é o que vivifica, porque a vida procede do Espírito. E eu e você precisamos entender que há uma química explosiva quando há uma combinação da palavra com a ação do Espírito Santo. A palavra que traz ordem no caos, por sua vez, depende da vida do Espírito. Enquanto Deus falava na criação, a Bíblia diz: o Espírito pairava sobre a face das águas. Ele estava aguardando a liberação da palavra, porque é Ele que se move sobre ela. Ele é que tem o poder de trazer a execução e o cumprimento da palavra. E todo crente que quer experimentar ventos de restauração, ele precisa reconhecer a importância dessas duas coisas. Aliás, em Mateus 22:29, Jesus diz: errais por não conhecerdes as Escrituras e nem o poder de Deus. Tanto o poder de Deus expresso pelo seu Espírito, como a sua palavra, de forma combinada, vai produzir nas nossas vidas restauração, crescimento, despertamento. Em terceiro e último lugar, eu quero destacar aqui as fases da restauração, né? Os estágios distintos. Em primeiro lugar, a Bíblia fala de uma organização dos ossos. Cada osso foi juntando ao seu próprio osso. Haviam muitos esqueletos ali misturados, né? Cada osso acha o seu próprio esqueleto e o lugar devido no corpo. E eu acredito que isso fala de uma reorganização da nossa estrutura. Assim como o esqueleto é a estrutura do corpo, nós temos uma estrutura interior que precisa ser reorganizada pela palavra de Deus e pela ação do Espírito Santo. Mas depois nós vemos o retorno da carne, dos músculos, né? Da pele. E acredito que aqui nós estamos falando da restituição do que foi perdido. Depois de trazer a reorganização dos valores interiores, Deus quer trazer restituição daquilo que perdemos. E por fim, vem o sopro de vida, aquilo que só Deus, pelo seu Espírito, pode fazer. Nesse processo de restauração, nós precisamos entender que o homem tem a sua necessidade de correspondência com Deus, mas ele depende de um sopro sobrenatural. E o resultado final,
A Bíblia nos diz que um exército se levanta. Nenhum de nós é restaurado apenas porque Deus queria que desfrutássemos dele sem repartir nada com ninguém. O propósito de Deus é nos levantar como parte de um exército, para que a gente faça a sua vontade, para que a gente sirva aos seus propósitos. Os homens que experimentaram uma restauração de Deus na sua vida quando se uniram a Davi na caverna de Adulão, a Bíblia diz que eram homens levianos, endividados, amargurados de espírito, mas se tornaram partes, componentes do maior exército de conquista que a nação de Israel já teve em todos os tempos. Porque a obra restauradora de Deus não promove apenas a nossa restauração pessoal, ela nos capacita para sermos um instrumento de Deus para abençoarmos outros. Talvez nesse momento você precise do vento de restauração soprando sobre sua vida. Talvez você diga, não, eu já tenho experimentado isso, mas ainda não foi ao resultado final dizer, eu estou sendo levantado para ser parte de um exército. Qualquer que seja a aplicação, ou mesmo se o Espírito Santo trouxe algo diferente ao seu coração, permita que isso seja feito agora mesmo. Não apenas termine esse vídeo e corra fazer qualquer outra coisa. Tire um momento de oração e permita que Deus continue aquilo que Ele começou no seu coração. Esse é o meu desejo sincero, é a minha oração. Que Deus te abençoe, te fortaleça e que você não apenas experimente, mas compartilhe os ventos de restauração.